Irmãos, dando sequência ao assunto que nós estamos falando já há alguns dias, nós vamos ler 1 Crônicas 22. A palavra do Senhor diz assim: Então concluiu Davi: Este é o lugar para a edificação do templo de Deus, Yahvé, o Senhor, e para o estabelecimento do altar de holocaustos para o povo de Israel. O rei Davi mandou reunir todos os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedras que preparem com arte pedras especiais para a construção do templo. Também mandou juntar uma grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e uma quantidade inimaginável de bronze. Providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, porquanto os sidônios e os tírios abasteciam o rei em cedro à vontade. Davi planejava e dizia: Meu filho Salomão ainda é muito jovem, sem experiência, e esta casa que ele deve construir para Yahvé deve ser magnífica, em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor, à vista de todas as nações. Por esse motivo, deixarei tudo preparado para a construção. E assim, Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai, porque a sua palavra é maravilhosa, de muita instrução e muita revelação, Senhor. Fala agora aos corações que estão abertos, nos ouvindo, nos assistindo, para que se cumpra a glória do Senhor nessas vidas, ó Pai. Nós pedimos que dê grandes experiências, Senhor, nesse tempo do fim, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito interessante que Davi quis construir esse templo. O templo que nós falamos, o primeiro templo, chamado Templo de Salomão. Davi viveu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Jesus. E nessa época em que tudo começou por uma discórdia. Vocês se lembram da sequência do que nós lemos? Inclusive o título aqui do 21 fala assim: Deus usa Satanás para punir Israel. O inimigo induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. Tudo começou ali. E o Senhor se indignou com Davi, porque o Senhor não queria que houvesse esse ato de independência, de desconfiança da provisão dele. Então, ele deu uma punição ao povo, e Davi reclama que essa punição tinha que ser sobre ele, né? E o anjo lhe dá algumas opções, né? 3 opções, e uma delas era ser punido por Deus. Aí Davi responde: é terrível a minha aflição, contudo prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia a ser vingado pelos homens. Davi tinha medo de cair na mão dos homens, né? Mas não tinha medo de cair na mão de Deus, porque ele tinha a certeza que nós precisamos ter, né? O Senhor, quando age em nós, nos exorta, para o nosso crescimento e redirecionamento na obra dele, né? E não para a morte, e não só para nos afligir, né? O Senhor não vai nos espancar por prazer, porque ele não tem prazer nisso, né? Ele tem prazer e tem a sabedoria de nos colocar de pé de novo na caminhada. E foi assim que aconteceu com Davi. Davi pediu para cair nas mãos do próprio Senhor, porque ele sabia, né, que a misericórdia de Deus é muito grande. Haveria de ter justiça, porque a justiça e misericórdia são do mesmo tamanho para Deus, né? Mas ele preferiu. E assim, aconteceu que o anjo ia punir a Jerusalém, mas o Senhor, né, disse: para, já é o bastante. Retira, pois, a tua mão.
e o anjo retirou a sua mão. E naquele lugar em que o anjo estava, houve uma orientação para que Davi ali comprasse aquele lugar para erguer um altar para adoração a Deus. E aquele lugar era a eira de Ornã, pertencia a Ornã, o Araúna, que era um jebuseu, né? Jebuseu, uma das tribos que deveria ter sido eliminado pelo povo quando veio do cativeiro do Egito, né? Entrou ali com Josué. Mas Davi se dirigiu a Ornã e comprou aquele lugar. Ornã ofereceu de graça, te dou de graça os animais para fazer o sacrifício, né? Aí Davi respondeu para Ornã, o Araúna: não posso aceitar desse modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti, tampouco um holocausto que não tenha me custado nada. Olha só, que maravilha. Então ele pagou ali 7 quilos e 200 gramas de ouro para aquele lugar. E ali Davi fez o altar. Irmãos, e este lugar é exatamente onde 1000 anos antes Abraão ia sacrificar Isaque. 1000 anos antes. Porque de Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2000 anos. De Jesus até hoje, 2000 anos. Já vivemos 6000 anos. Nós aguardamos agora o milênio. A volta de Jesus vai nos levar a viver o milênio, que tem muito a ver com o plano original de Deus, onde o lobo vai pastar junto com o cordeiro. Porque no projeto original de Deus, todos os animais eram herbívoros. Todos os animais eram herbívoros. Em Gênesis 9 é que ele permite ao homem e aos animais se tornarem carnívoros. Pode conferir na sua Bíblia que você vai ver. Mas todos os animais, é por isso que eles entraram na arca sem problema. Sem problema. Mas, então, de Jesus, 1000 anos antes, foi o período de Davi. E Davi, ele levanta esse altar e depois Deus pede uma casa, um tabernáculo fixo, porque o tabernáculo era feito de lona e ele foi erguido no deserto. Cada vez que a nuvem parava, aí o povo se estabelecia ali. O tabernáculo ficava no centro e as 12 tribos em volta. Quando a nuvem ela saía, eles levantavam acampamento e seguiam a nuvem, E essa mesma nuvem, ela se tornava uma coluna de fogo durante a noite. Não eram coisas independentes. Era a mesma nuvem que se transformava numa coluna de fogo. Depois aquela coluna de fogo clareava a noite, aquecia a noite. Quando amanhecia o dia, que começa o dia no calendário hebraico, que às 6 da tarde, a coluna se acendia. Aí quando chegava amanhã, ela se transformava novamente numa nuvem e cobria, protegendo o povo do calor escaldante do deserto. E quando ela caminhava, eles caminhavam com eles. E aquele tabernáculo erguido ali foi orientado pelo Senhor, e o templo, as medidas do templo também foram orientadas por Yahvé, por Deus. Irmãos, isso aí já faz parte da história, tá? De que os fenícios, que hoje são os libaneses, do Líbano, teriam vindo aqui no Amazonas e levado muita madeira. E essa madeira foi usada no templo, teria sido usada no templo. O ouro de Ofir, que eles não sabem onde é a mina, teria sido tirado daqui também. Então, existe uma corrente de águas que vem na saída do Mediterrâneo, ela vem até onde o rio Amazonas deságua. Quer dizer, essa corrente faz uma navegação fácil. Os navios antigamente eram veleiros, eram movidos a velas. Então havia essa facilidade de navegação por causa desse canal. O rei na época, o rei ali do Fenício, chamava Irão, e eles encontraram
em algum lugar lá no Nordeste, inscrições fenícias, inscrições cuneiformes, falando exatamente sobre isso, que eles vieram a mando do rei Irão, e eles vieram em 13 caravelas, e que houve uma grande tempestade, e eles só conseguiram sobreviver. 10 dessas 13 afundaram e só chegaram em 3 caravelas. E eles escreveram isso ali. Tem também como registro histórico. Isso é histórico, viu, irmãos? Tá? Isso é histórico, é só um complemento. Né? O que é bíblico, a gente prega. O que é histórico, né, a gente completa o ensino. Tá? O ensino, a informação. E o rei Irão colaborou muito com Davi. Ele cedeu cedros do Líbano, cedeu muitas pessoas para que eles fizessem trabalhassem na construção do templo, né? A cidade, aqui mesmo fala, a cidade de Tiro, né? A cidade de Ugarite, os sidônios, as principais cidades da antiga Fenícia eram Tiro, Sidom, Biblos e Ugarite e Beirute, que é a capital até hoje, né? São as principais cidades. Então, as toras de cedro vieram dos sidônios e dos tírios, né? E o rei, que era o rei Irão, permitiu que fosse à vontade, quantas precisasse. Isso é muito interessante. E ali o templo então foi erguido, conhecido como Templo de Salomão. Mais à frente nós vamos falar sobre a consagração do templo, onde a Shekinah de Deus, quando o Senhor encheu o templo com a sua Shekinah, ninguém pôde ficar de pé. Que maravilha que foi, que maravilha. E outra coisa, mostrando como que Deus amava a Davi, Salomão não era seu primeiro filho, seu primogênito, a quem deveria ser passado o reino, né? Mas Davi pediu, e ele inclusive prometeu a Batseba que o filho dela seria governante de Israel, seria o próximo rei. Mas e Davi cumpriu depois essa promessa feita a Batseba, e o Senhor levanta aquele menino Salomão, né? E ele instrui para que até o nome dele fosse um nome que viesse estabelecer paz, né? O nome dele deriva de Shalom, né? Shelomo, Salomão, né? Shelomo, Shalom, Salomão. É muito interessante porque foi um Deus que foi um rei que viveu um período de grande paz, né? Não houve guerras nesse período de Salomão, e o templo foi estabelecido, né? Esse mesmo templo, depois no ano 586 ele foi destruído por Nabucodonosor, né? Que era imperador dos babilônios. O povo é levado para o cativeiro na Babilônia. Vocês se lembram bem da história. Depois, 200 anos depois, eles voltam. 70 anos eles voltam. E depois eles reconstroem o templo, né? Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Reconstruíram o templo. Herodes aumenta o tamanho do templo, embeleza mais o templo. Por isso que o segundo templo ficou conhecido como Templo de Herodes. Tá? De Herodes. E esse segundo templo foi destruído no ano 70. Vocês se lembram bem, no ano 70, Jesus tinha profetizado que não ficaria pedra sobre pedra, né? E foi destruído no ano 70, e depois, no ano 135, Jerusalém foi totalmente destruída. Os judeus foram expulsos de Israel, né? E Adriano, ele muda o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina e muda o nome de Israel para Palestina. Um pecado, um crime. Israel ficou disperso pelo mundo até 1947, quando a resolução da ONU deu a recriação do Estado de Israel.
se cumprindo ali Isaías 66:8. Pode uma nação nascer num só dia? E depois, em 1948, há a Declaração de Independência de Israel, feita ali por Ben-Gurion e diversos outros que se reuniram ali na casa dele, e eles fizeram a Declaração de Independência. Mas o templo é interessante, irmãos, que o primeiro templo ele foi destruído, olha que coincidência, no ano 586, no dia 9 do mês Av. Esse mês se chama Menahenav, mas eles abreviam e chamam só de Av, mês de Av. É o dia do Yom Kippur, dia do perdão. O segundo templo também foi destruído no dia 9 de Av, Menahenav. E muita coisa acontece aos judeus. Esse dia do Yom Kippur, eles pedem perdão. Inclusive uma grande guerra que quase destruiu Israel no ano de 1973, chamada Guerra do Yom Kippur. Foi exatamente nesse dia. Foi o dia que os espias negaram a terra prometida. Vocês se lembram? Quando eles saíram do Egito, do cativeiro do Egito, e Moisés manda para que eles espiassem a terra prometida. Eram 12 espias, um de cada tribo. Só Josué e Caleb que chegaram e disseram que acreditavam nas promessas de Deus e que queriam ir para aquela terra. Os outros 10 negaram a terra, dizendo que lá tinha gigantes, e que eles tinham medo daqueles gigantes. Nós parecemos gafanhotos perto daqueles gigantes. Então é ali que Deus pesa a mão em cima do povo por causa dessa desobediência, dessa falta de fé no projeto de Deus. A sua geração não verá Israel, falou ele para Moisés. Todos esses morreram no deserto, nessa caminhada. Todos morreram no deserto. E nem Moisés, que era o líder, ele não entrou na terra prometida. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque eles não negaram. E todos aqueles que tinham abaixo de 20 anos. Os outros todos morreram no deserto, porque não acreditaram na promessa de Deus. Irmãos, quando Deus tem uma promessa na sua vida, acredite. Pode parecer uma coisa impressionante, fora do normal, impossível de se acontecer. Mas ele falou que o mar ia abrir, e o mar abriu. Ele falou que aquela pedra ia sair água, e aquela pedra saiu água. Ele falou que ia tornar aquelas águas amargas em águas potáveis, e ele tornou aquelas águas em águas potáveis. Ele falou que ia mandar o filho dele para morrer e redimir os nossos pecados, e assim ele fez. E ele prometeu que vai mandar esse filho de novo para nos tirar aqui desse Egito, de tanta escuridão, de tanta idolatria, de servidão ao mundo. E isso vai se cumprir, porque ele prometeu, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, nós precisamos aguardar, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Amém?